Sabe onde eu contei a história do Wagner, cara? Eu contei a história dele lá em Cascavel, para uma turma entupida que tem que... No Paraná, Cascavel, no Paraná. Que tem 500 alunos da Polícia Federal do Brasil inteiro estudando lá, né? E foi mó barato. Eu falei, pô, ele é deputado estadual e tal. Contei a história dele. E assim, não é porque eu vendi o peixe, não, porque eu conheci a história dele é legal. Tem aluno de lá querendo transferir o título de eleitor para cá, cara. Sabe por quê? Ó, eu não sou de falar disso. Quem me conhece sabe que eu não sou de falar isso. Mas olha, eu queria fazer um apontamento para vocês, que é uma das coisas mais importantes. Eu sou administrador, tá? A minha empresa é um grande sucesso. A minha empresa hoje vale mais de 250 milhões de reais. Eu tenho mais de 1 milhão de alunos e eu fundei ela com menos 20 mil reais em 2009, vindo de um conjunto habitacional. Eu nunca tive nada na minha vida e eu construí. O cara, ele trabalhar no ramo público, ele tem que ser gestor igual eu sou. O cara, quando ele trabalha para vocês, ele tem que ser um cara do bem e ele tem que ser um cara que tenha coração. Eu só falei isso 2 vezes na minha vida. Uma que eu conheci a história do Wagner e a outra de um amigo meu que é deputado federal que está em Brasília, porque eu não puxo sardinha, não. Eu vou pela pessoa. Então, tenho muito orgulho de estar junto com ele aqui, vendo o peixe dele onde eu vou. Então, fora isso, aproveitem pra caramba a aula dele, que ele vai arrebentar. Até eu vou aprender ali legislação militar para lembrar de como eu era antes. Beleza, pessoal? Valeu, Wagner. Vamos tirar uma foto? E aí, moçada, boa tarde. Pessoal que está nas outras 2 salas aí, meu boa tarde também. Só para começar, para animar a moçada que está em casa, sem estudar, bora avisar para a moçada como é que a gente faz para passar no concurso, né? Pessoal que está em casa aí, acompanhando no Facebook, ó, tô aqui no Prime. Manda um alô, galera. Você que está aí na praia, você que está aí no cinema, você que está aí no shopping, não se preocupe não. Você não vai passar não, quem vai passar é essa moçada que está aqui, ó. Valeu, valeu, bora começar a aula. O pessoal tá com material? Vamos lá, né? Direto, porque só me deram 1 hora. Eu pensei que ia passar umas 3 horas com vocês. Só me deram 1. Bora nós. Pessoal, todas essas questões aí estão no estilo S, né? A gente, na verdade, não tem concurso da Polícia Militar, pelo menos nos últimos anos. Tem lá do passado, feito pela UES. Então, a gente teve que adaptar algumas questões e a gente vai ter que adaptar somente a metodologia de responder essas questões. O estudo que você estava fazendo para a SES, para qualquer outra organizadora, ele não vai mudar. O que vai mudar é a sua maneira de responder as questões. Você tem que se acostumar agora a marcar o item correto em vez de dizer o que é certo, o que é errado. Então, aconselho a todos vocês, na hora da prova, como o Evandro falou, por mais que você ache que esteja preparado para a prova, na hora da prova, a primeira coisa que eu tenho que ter é a tranquilidade necessária para ler a questão completa. Às vezes o cara lê a letra A, pronto, esse aqui é o correto, então esse aqui é o incorreto, marca, não lê o restante da questão, acaba errando a questão. Então não se precipite, leia a questão completa e é assim que a gente vai responder essas 10 questões que a gente trouxe aqui para vocês. A primeira delas diz o seguinte: de acordo com a legislação em vigor, marque o item correto. Letra A. Ao militar inativo, é assegurado o direito de opinar sobre assunto político e externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público. Contudo, porém, ao exercer esse direito, deve o militar observar os preceitos da ética militar e preservar os valores militares em suas manifestações essenciais. Toda vida que a gente vê essa regrazinha que está prevista lá, no Código Disciplinar, a gente lembra que nem todo militar está sujeito ao Código Disciplinar. Quais são os militares que estão sujeitos ao Código Disciplinar? Militar ativo e o militar da? Muito bem. Essa é a regra geral. Cuidado, porque se cair a regra geral eu aceito, mas se cair a exceção também tem que aceitar. Quer que eu mostre para vocês como existem várias exceções? O professor está onde? Estou na reserva remunerada. Estou sujeito ao Código Disciplinar? Por quê? Estou ocupando o cargo eletivo. Digamos que o soldado Noélio, que é militar ativo, está desempenhando uma função não militar numa prefeitura. Ele vai estar sujeito ao Código Disciplinar? Não. Digamos que o Major Arilson, que é da minha turma, é meu amigo,
esteja à disposição da Justiça Militar como magistrado da Justiça Militar. O Arilson vai estar sujeito ao Código Disciplinar? É ativo, mas não está sujeito ao Código Disciplinar. Então, os militares ativos que estiverem em função não militar ou que estiverem na função de magistrado da Justiça Militar não estão sujeitos ao Código Disciplinar. Bem como o militar da reserva remunerada que estiver na condição de ocupar o cargo eletivo também está livre das regras do Código Disciplinar, ok? Então, pessoal, a questão traz logo essa dúvida, mas o segredo para você que ficar em dúvida, e eu fazia isso muito, o Evandro fez aí 50 concursos, eu fiz 7 somente, passei em 6. Também não é porque eu sou inteligente, não, é porque eu me dedico e tenho foco. Bora nós! Toda vida que eu tenho dúvida na questão, né, nesse estilo de marcar, eu passo para a seguinte e vou tentando eliminar até ver se realmente essa daqui é que é a informação que eu quero. Letra B. Constitui dever ético, obrigação, imposto aos militares emanados dos valores militares estaduais, abster-se, evitar, exceto se na inatividade, do uso das designações hierárquicas em atividade comercial ou industrial. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o militar ele não pode usar a sua designação hierárquica. O que é a designação, pessoal? O nome do cargo, né? Capitão, major, sargento, cabo. A designação hierárquica eu não posso utilizar em atividade comercial ou industrial. Mas o que a questão está dizendo? Que essa proibição é somente para o militar ativo. Se o militar for inativo, vamos dizer que o sargento Pereira é da inatividade e abre o mercantil. Mercantil, sargento Pereira, pode? A sargento Kelly foi para a reserva remunerada e, de repente, o sonho dela era ter uma clínica de estética. Aí bota lá, clínica de estética, sargento Kelly. Pode, pessoal? Também não. Então, nem o militar ativo, nem o militar inativo pode usar a sua designação hierárquica. Então, está na cara que a letra B está errada, porque ele deu essa exceção. Não, na inatividade pode. E é mentira. Na verdade, nem na atividade, nem na inatividade. Dúvida? Nenhuma? Então, bora para C. Ao militar candidato a cargo eletivo, impõe-se o dever ético de abster-se do uso das designações hierárquicas nas atividades político-partidárias. Veja qual é o militar que ele está falando. Ao militar candidato a cargo eletivo. Está dizendo que a esse militar é proibido utilizar a sua designação hierárquica na atividade político-partidária. Se fosse o professor já estava preso, né? Que acho que vocês viram na época da campanha, vote para deputado estadual, capitão Wagner. Vote para deputado federal, cabo Sabino. Vote para deputado estadual, capitão Silva. É só o que tem, pessoal. Porque ao candidato não é impedido usar a sua designação hierárquica. Não tem nada que impeça ao candidato. Aos demais militares é proibido usar a sua influência como militar em qualquer atividade político-partidária, ok? Então está errada também a letra C, o que era correta, então vou para D. D. É vedado, é proibido ao militar em serviço inativo exercer a atividade de segurança particular e comércio, bem como tomar parte da administração ou gerência de sociedade empresária, dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista ou comanditário. Na verdade, existe toda essa proibição, mas para quem? Ao militar ativo. O militar inativo não é proibido. Então, por eliminação, fica claro que a letra A realmente é a letra correta, ok? Alguém tem dúvida em relação à letra A? Precisa explicar mais alguma coisa? Nada, estão sabendo tudo? Então, vou para a segunda. Segunda questão. De acordo com a legislação em vigor, marque o item correto. Bora lá. Letra A. A aplicação das penas disciplinares previstas no Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará independe do resultado de eventual ação penal ou civil. Ou seja, por um mesmo fato, o militar cometeu um crime. Acho que vocês já aprenderam que toda vida que o militar comete um crime, ele comete também uma transgressão disciplinar. Esse mesmo fato é crime, então, consequentemente, ele é transgressão. E se for o contrário, pessoal, o cara cometeu uma transgressão, posso garantir que é crime? Não. Essa garantia aqui eu não posso ter. Isso aqui, ó. Agora, isso aqui sempre eu vou garantir. Se o cara cometeu um crime que também é transgressão disciplinar, ele pode responder na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa. Professor, como é que funciona isso? O policial militar matou o vizinho, sem a menor necessidade. Aí ele foi condenado, na esfera penal, a 10 anos de prisão. Só que esse vizinho era justamente o pai daquela família que sustentava a família. Como é que a família vai sobreviver? Aí o juiz condena também
como o policial militar tinha a família abastada, condena o policial ou a sua família a pagar uma pensão, sei lá, de R$1.000 por mês para a família. Pronto, isso aqui é a punição na esfera civil, indenização, uma multa ou coisa parecida. Só que esse cara foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. O que acontece com ele? Pronto. Por um só fato, o cara foi punido na esfera penal, na esfera civil e na esfera administrativa. Professor, mas eu aprendi, nas minhas aulas de direito, lá na faculdade, que a pessoa não pode ser punida 2 vezes pelo mesmo fato. Realmente não pode, na mesma esfera. Eu não podia aqui, por exemplo, ser punido administrativamente com 15 dias de custódia e depois ainda ser demitido. Não, ou é a custódia ou é a demissão. Não posso ser punido 2 vezes. Não, fui punido aqui com 2 anos, depois que eu cumpri os 2 anos, aí, de novo, a nova condenação pelo mesmo fato. Aí não pode. Então, uma só punição dentro de cada esfera. Só que essas punições, pessoal, são independentes. O que significa? Pode ser, pessoal, que ao apurar o fato, verifica-se que, na verdade, o cara foi acusado do crime, mas ele não teve essa participação lá no fato que pudesse gerar uma condenação na esfera penal, certo? Então, digamos que aqui ele seja absolvido. Ele foi absolvido na esfera penal, está garantido que ele não vai ser punido nas outras duas. Está garantido? Não, porque elas são o quê? Esferas são independentes, ok? Então, a informação, até onde eu li, não tenha dúvida que está correta. O problema é que a questão diz assim: as esferas são independentes, exceto nos casos de absolvição criminal do acusado por falta de comprovação da autoria ou da materialidade do fato. A gente não tem essa informação no nosso Código Disciplinar, nem tampouco no Estatuto. Então, a priori, isso aqui está errado, mas vamos ler o resto da questão para ver se a gente acha uma resposta que seja melhor ou pior do que essa daí. Letra B. Ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos é considerada transgressão disciplinar média. Classificação das transgressões disciplinares. Toda vida que eu pratico uma transgressão atentatória aos poderes constituídos, ao Estado, às instituições, essa transgressão o quê? Toda vida que eu praticar uma transgressão que for atentatória aos direitos humanos fundamentais, essa transgressão é o quê? Toda vida que eu praticar uma transgressão de natureza desonrosa, ela é o quê? Grave. Vocês já memorizaram o parágrafo 2º do artigo 12, né, do Código Disciplinar, que é justamente o parágrafo que classifica as transgressões de natureza grave. Pessoal, vocês acham que é honroso para um policial militar cometer crime? Lógico que não. Como é que vai ser honroso ele cometer um crime? Aí você acha que ele ofender a moral e os bons costumes por atos, palavras ou gestos é considerado apenas transgressão média. Isso aqui, pessoal, pode configurar uma calúnia, uma difamação, e tudo isso aí está configurado. Verdade, em vez de média, essa transgressão é o quê? Grave. Muito bem. C. Simular doença para esquivar-se de cumprimento do dever constitui transgressão disciplinar média. Aqui, pessoal, na verdade, a gente tem uma confusão, porque a lei, ela tem uns princípios de especificidade. Como assim, pessoal? Não entendi. Isso aqui, se fosse configurado na questão como faltar com a verdade, aí já era outra classificação. Não é isso? Já era outra classificação. Mas aqui ele está dizendo que ele simulou uma doença para não cumprir uma obrigação que seria dele. Por isso é que realmente o Código Disciplinar, lá no artigo 13, parágrafo 2º, classifica essa transgressão como transgressão média. Teoricamente, a questão certa é a C. Vamos ler a D. As transgressões disciplinares correspondem às ações que violam os valores e deveres militares. Transgressões de natureza meramente desonrosa são consideradas leves. Graves. Então, a letra D está errada. Realmente, o item correto é a letra C, o item C. Dúvida? Nenhuma? Estão sabendo é tudo, né? Então, bora para a terceira. Terceira questão. De acordo com a legislação em vigor, marque o item incorreto. Agora eu quero a questão que seja considerada incorreta. O oficial que transfira ao escrivão a responsabilidade da elaboração de inquérito policial militar e se exima da responsabilidade pelas devidas inquirições, comete transgressão disciplinar leve.
Infelizmente, pessoal, esse aqui é o tipo de transgressão. Se cair na prova, eu tenho que ter decorado. Essa aqui é a última transgressão de natureza leve. Está lá no parágrafo 3º do artigo 13. Realmente, ela é considerada. Pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, por sentença passada em julgado, implica a aplicação à praça ou ao oficial da pena de demissão. Certo ou errado? A gente tem que ter bastante cautela, pessoal, e muito cuidado quando a gente fala das punições, das sanções disciplinares. E a gente tem duas que são muito parecidas, e toda vida eu chamo a atenção em sala de aula, que são a demissão e a expulsão. Quais são as diferenças que eu tenho em relação à demissão e expulsão? Quem é que pode ser expulso? Somente a praça. Beleza pura. Somente a praça. Quem é que pode ser demitido? Praça. Tem gente que aprende errado por aí e diz assim, a demissão é aplicada ao oficial e a expulsão é aplicada à praça. Errado, a demissão é aplicada ao oficial e à praça. É tanto que a demissão ela pode ser aplicada para 6 situações diferentes aqui para a praça, e para o oficial são apenas 3 situações. Tem uma dessas situações que aliás, essas 3 situações aqui são coincidentes aqui, ó. Na verdade, a praça tem 3 situações a mais que levam à sua demissão. Uma dessas situações que é coincidente, que é aplicada a demissão à praça ou oficial, é justamente esse caso da condenação. O que eu tenho que ter cautela, o que eu tenho que ter cuidado, é que a expulsão, ela também pode ocorrer por conta de uma condenação. A praça pode ser expulsa por 4 situações diferentes. Uma das situações está prevista lá no artigo 48 do Código Disciplinar e trata também de condenação. O que diz o artigo 48 do Código Disciplinar? Que se uma praça cometer um crime e for condenada por esse crime, não fala qual foi a pena, só diz que foi condenada. Se uma praça cometeu um crime e foi condenada por esse crime, e o crime, ao mesmo tempo, constitui transgressão disciplinar grave, que denota incapacidade moral de permanecer na corporação, o que deve acontecer com ela? A praça deve ser expulsa, certo? Então, falou em condenação. Diferente daqui, que ele fala também em condenação, mas ele diz que tem que ser condenação a um período superior a 2 anos de pena privativa de liberdade. Cuidado, que eu já vi questão por aí que dizia que o militar tinha sido condenado a mais de 2 anos de prestação de serviço. Aí o cara pensou, vixe, decorou só o tempo, né, mais de 2 anos, aí coloca lá como certo. Tem que ser pena privativa de liberdade, do jeito que está escrito aqui na questão. Então, realmente, a letra B está correta, e eu quero a incorreta, então eu vou para a letra C. C. A advertência aplica-se verbalmente, exclusivamente nos casos de falta de natureza leve, constituindo ato nulo a sua aplicação a faltas de natureza média ou graves. Certo ou errado? Perfeito. Vamos lá. Toda vida que eu falo de sanção, eu tenho que comparar. Eu estou falando agora de advertência, mas a advertência é muito parecida com o quê? Com a repreensão. Professor, o que é advertência? É um carão. Você vai levar um carão. O que é repreensão? Um carão também, você vai levar um carão. Só que eu vou ter uma diferença entre advertência e repreensão. Aqui eu vou ter um carão informal, porque ele é só verbal, e aqui o carão é formal, porque vai ser por escrito. Essa aqui não é publicada em boletim. Essa aqui já é publicada em boletim. Essa aqui não vai para os assentamentos do militar. Essa aqui vai para os assentamentos do militar. Essa aqui é aplicada exclusivamente para a transgressão de natureza leve. Essa aqui é para leve ou para média. Ok? Então, essas são as diferenças básicas entre advertência e repreensão. Dúvida? Nenhuma? Então, o item C está corretíssimo. Ok? Nada de dúvida? Posso ir para D? Vamos para D. Estou procurando ainda o item incorreto. Letra D. Nos dias em que permanecer sob a sanção denominada custódia disciplinar, espera aí, vou comparar agora a custódia disciplinar com a permanência disciplinar.
Assim, pessoal, como expulsão e demissão têm semelhanças, qual é a semelhança de expulsão para demissão? O cara sai sem direito a nada, vai embora sem direito a nada. Advertência e repreensão. Aqui eu levei um carão, aqui eu levei um carão. Aqui eu também tenho semelhança. Qual é a semelhança entre custódia disciplinar e permanente disciplinar? O militar vai ficar no quartel sem poder ir para casa. Se ele pegar 10 dias de custódia, 10 dias sem poder ir para casa. Se pegar 10 dias de permanência, 10 dias sem poder ir para casa também, ficando no quartel. Só que a custódia tem várias diferenças em relação à permanência disciplinar. Quem tiver de permanência, pessoal, militar está cumprindo 10 dias de permanência disciplinar, ele vai continuar trabalhando normalmente? Professor, eu estou fazendo um curso de defesa pessoal. Durante esse período eu vou poder continuar meu curso? Diz, permanecer na escala de serviço, bem como vai permanecer participando da instrução sem qualquer problema. Já quem tiver de custódia disciplinar, vai permanecer na escala, pessoal, vai continuar trabalhando? Vai poder fazer algum curso, alguma instrução? Quem tiver de permanência tem prejuízo na remuneração? Na permanência tem prejuízo? Na custódia? De tudo, não é só da remuneração não. O período que eu tiver de custódia disciplinar não vai valer de nada para mim. Não entendi, professor. Digamos que em toda a sua carreira, você pegou 15 dias, depois pegou mais 15. Em toda a carreira, você pegou 60 dias de custódia disciplinar. Beleza, agora eu quero ir para casa, eu quero ir para minha reserva remunerada. Aí eu estou com 30 anos de contribuição e dei entrada no meu pedido de reserva remunerada. Na hora que você der entrada aqui no pedido, vão analisar a sua ficha para ver se você tem os 30 anos. Aí lá na ficha está registrado 4 custódias disciplinar de 15 dias. Você vai ter que trabalhar, meu filho, mais 2 meses para poder completar os 30 anos, porque só tem 29 anos e 10 meses. Nem para efeito de tempo de contribuição. Coronel para cima, professor, mas eu ouvi falar que um tenente-coronel, na função de coronel, pode aplicar a custódia disciplinar. Pode não. Dê uma olhadinha lá no artigo 32, para ver se pode. No artigo 32 do Código Disciplinar, ele diz, os tenentes podem aplicar advertência, repreensão e permanente disciplinar de até quantos dias? 5. Capitão, advertência, repreensão, permanente disciplinar de até? Major, advertência, repreensão, permanente disciplinar de até? Tenente-coronel, advertência, repreensão, permanente disciplinar de até? Pronto, morreu aí. Tenente-coronel, só advertência, advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 20 dias. Quando eu vou para o coronel, aí o coronel pode advertência, repreensão, permanência disciplinar até o limite máximo. Qual é o limite máximo da permanência? Custódia, 15 dias. Onde foi que vocês acharam esse limite máximo? Artigo 42, inciso 3. Lá no artigo 42, inciso 3, ele diz, se você cometer transação grave a primeira vez, você pode ser punido com a permanência disciplinar de até 10 dias ou uma custódia disciplinar de até 8 dias, que é contraditório. Já eu explico. Se você for reincidente, a permanência disciplinar pode chegar até 20 dias, que é a maior punição de todas, em relação à permanência. E a custódia disciplinar pode chegar até 15 dias, certo? Deixa eu explicar, não sei se é isso que você vai perguntar, professor, mas lá atrás, lá no artigo 20, ele diz para mim que a custódia disciplinar só pode ser aplicada na reincidência do cometimento de transação grave. E aqui no artigo 42, inciso 3, ele diz que pode a primeira vez. Em dúbio pro réu, em dúvida beneficie o réu. Ou seja, eu estou em dúvida, então vou dizer para você que não pode, porque lá atrás ele está dizendo que não pode. E se tem 2 artigos contradizendo um ao outro, eu vou utilizar o artigo que beneficia o réu. No caso de que, irmão? O que tem? Realmente, se o major for aplicar uma sanção, não a custódia, outra sanção, ele vai ter que pedir autorização ao comandante da unidade, ele vai ter que autorizar a aplicação da sanção. Certo? Entendeu? Acho que era isso que você estava querendo falar e acabou confundindo com a custódia. Dúvida? Nenhuma? Então, bora continuar a letra D. Ó. Nos dias em que permanecer sob a sanção denominada custódia disciplinar,
o militar terá assegurados todos os direitos e vantagens. Errado, né, pessoal? Porque, na verdade, ele não tem esses direitos e vantagens durante o período que ele tiver na custódia disciplinar. Então, achei a letra D é a letra correta. Sonildo, fizeram um photoshopzinho, foi aqui o negócio? Foi pior, não foi? Oh, meu Deus do céu, assim mesmo. Tenha fé. Aumentou a boca, não acredito, não. Ah, diminuíram, hein? Não cabia na foto, né? Legal. Bora lá, pessoal. Quarta. De acordo com a legislação, o Márcio ficou bem novinho na foto. Na foto quando ele começou lá no marcha, lá atrás. Ah, tá certo. A minha eu tô toda assanhada, acho que foi no dia da promoção, os policiais pegaram a minha cabeça, suada. Olha aqui como é que tá a situação. Meu Deus do céu. Reclamar, viu, do pessoal do Photoshop aí. Em vez de ajudar, foi piorar. Bora, quarta. De acordo com a legislação em vigor, marque o item correto. Letra A. Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando a suposta transgressão tiver sido praticada em obediência à ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. Pula, bora para B. Na ocorrência de mais de uma transgressão, havendo ou não conexão entre elas, serão impostas as sanções correspondentes a cada uma delas isoladamente. Na verdade, pessoal, eu tenho duas situações aqui na letra B. Ele fala aqui na letra B que o militar cometeu mais de uma transgressão. Se eu cometi mais de uma transgressão, vamos considerar só duas. O militar cometeu duas transgressões. Aqui, transgressão 1 e a transgressão 2. Se essa aqui não tem nada a ver com essa aqui, ele vai pegar a punição dessa e vai pegar a punição dessa. Se essa aqui está relacionada com essa aqui, ele vai pegar apenas uma sanção para os dois fatos, sendo que a mais grave vai ser a correspondente à sanção disciplinar e a outra é apenas circunstância agravante. Professor, assim é difícil entender. Então, bora para o exemplo prático. O militar chegou atrasado para o serviço. Chegou atrasado, o superior comunicou o atraso. Aí o cara já sabia que não tinha como justificar o atraso. O que ele faz? Fica com raiva, vai descontar em quem? No cidadão. Aborda o cidadão lá na rua, bota na parede e toma e peia. Vai descontar no cidadão. Chegou atrasado e lesionou o cidadão. Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Ele vai, então, responder pelo atraso e vai responder pela lesão corporal. Claro que elas são isoladas, por isso que ele vai ter punições isoladas. Bora para outra situação. O militar chegou atrasado, foi comunicado, mas o signatário da comunicação estava presente e tem a obrigação de interpelar o faltoso para saber o motivo da transgressão, não tem? Então ele chega e diz, meu irmão, chegou atrasado por quê? Aí o cara falta com a verdade para justificar o atraso. Beleza? Depois se descobre que ele tinha... pelos dois fatos. Todo mundo entendeu? Então a letra B está certa ou está errado? Está errado, né, pessoal? Que ele está dizendo, independente de elas terem conexão uma com a outra, ele vai ser punido isoladamente. Ele vai responder isoladamente. C. Nenhum militar pode ser interrogado ou sofrer sanção ou sob ação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. É lógico, né, pessoal? Como é que eu vou interrogar o pobre do bebo? O bebo não vai saber o que vai dizer. Se o cara tiver sob efeito de droga ou qualquer coisa parecida, esse aqui não vai saber mesmo, que vai dizer, depois vai dizer, não, meu irmão, estava embriagado, não lembro de nada. Então, nesse caso, realmente a lei proíbe que o militar cumpra a sanção ou que o militar seja interrogado se ele tiver em estado de embriaguez ou sob ação de substância entorpecente. Nesse caso, o recolhimento transitório preventivo. Ora, se o recolhimento transitório é justamente para essa situação, quando é que o militar vai ser recolhido transitoriamente? Artigo 26. Quando ele se encontrar embriagado ou sob efeito de substância entorpecente e tiver cometido transgressão militar ou crime propriamente militar. Tem que ter a conexão. Ou então, esse militar se encontrar agressivo e violento, colocando em risco a segurança dele ou de terceiros, e cometeu o crime propriamente militar ou a transgressão militar. Ou então, para o bom andamento das investigações, quando ele cometeu crime propriamente militar ou transgressão militar. Então, nesse caso, para evitar dele fazer alguma besteira, se o cara estava lá cheio do goró, recolhe transitoriamente até ele ficar bom,
que o recolhimento vai durar o tempo necessário ao restabelecimento da normalidade da situação considerada, ficou bom, pronto, vai ser interrogado ou então vai cumprir a sanção que ele tiver de cumprir, ok? Então, letra C está errado porque não é proibido, pelo contrário, é permitido sim o recolhimento transitório nesse caso. Bora lá? D. Compete aos oficiais do posto de capitão a aplicação a seus subordinados das sanções disciplinares de advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 15 dias. Errado, né, pessoal? Tenente 5, capitão 10, tenente-coronel 15. Aliás, desculpa. Tenente 5, capitão 10, major 15, tenente-coronel 20. Vai subindo sempre de 5 em 5 para facilitar a memorização. Então, realmente, pessoal, a informação correta é a letra A. Vamos explicar a letra A? Letra A. Não haverá aplicação de sanção disciplinar quando a suposta transgressão tiver sido praticada em obediência à ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. O artigo 34 do Código Disciplinar traz para a gente as situações em que se justifica o cometimento da transgressão. Como assim, professor? Está na cara, está provado, está filmado que tu cometeu a transgressão disciplinar, mas tu não vai ser punido, porque tu tinha um motivo para justificar o cometimento daquela transgressão. Entre os motivos, tem essa situação, mas bora citar outras situações. O policial militar matou uma pessoa. Pode ser que ele se livre, tanto na esfera penal como na esfera administrativa. Professor, mas está aqui a filmagem, ele matando a pessoa. Mas ele matou para salvar a vida daquela recepcionista, aquela balconista da farmácia, que o cara estava com a arma na cabeça dela, ele foi lá e matou o bandido. Cometeu o crime? Cometeu. Vai responder pelo crime, mas vai ser absolvido por conta da legítima defesa da vida daquela moça. Ou então, o bandido está com a arma apontada para o policial, ele atirou e matou o bandido. Legítima defesa também. Se livrou da punição administrativa, bem como da punição na esfera penal. E tem várias outras situações, pessoal. Aqui, na questão, que ele diz para a gente é o seguinte, ele diz que não haverá aplicação de sanção disciplinar quando a suposta transgressão tiver sido praticada em obediência à ordem superior. O superior te deu uma ordem e a ordem não parecia ser ilegal. Por quê? Ele disse que a ordem recebida não era manifestamente legal. Qual é a diferença de uma ordem ilegal para uma ordem manifestamente legal? Aquela manifestamente legal que está na cara. O cara diz assim para ti, o coronel, meu filho, pega a viatura e vá buscar meu filho lá no colégio. Todo mundo sabe que isso é ilegal. A viatura faz parte do patrimônio do Estado e não serve, não é para estar sendo utilizada para esses fins particulares. Se tu cumprir a determinação e for lá, como a ordem está na cara que é uma ordem ilegal, tu vai responder solidariamente com o coronel. A não ser, aí vem outra exceção, né? Vem outra situação que você vai se livrar. A não ser que haja uma coação. Tu diz, coronel, posso ir não, meu chefe. Posso ir não, por quê? Porque eu aprendi lá no meu curso de formação que isso aqui é improbidade administrativa. Além de ser transgressão disciplinar, é crime. Aí o coronel, bichão, tu não vai não? Tu sabia que tu está no estágio probatório? Tu sabia quem vai dar tua nota sou eu? O que é isso, comandante? Já estou indo. Quem é que não vai? Diante de uma coação irresistível? É lógico que o cara vai. Nesse caso, se você for coagido também, você vai se livrar do cometimento. Não, vai se livrar da punição, porque a transgressão vai ser cometida. Mas bora aqui para o exemplo. O exemplo fala de ordem não manifestamente legal. Pode pedir por escrito. O amigo está lembrando, professor, eu posso pedir por escrito? Pode, sem nenhum problema. Até para ter a prova de que foi determinado. Mas bora para a questão. A questão fala em ordem não manifestamente legal. O que foi que o comandante fez? João, vem cá, João. Tá vendo aquele cara da esquina? Rapaz, eu puxei o nome dele um dia desse e vi que ele tem um mandado de prisão em aberto. Pode levar para a delegacia. Aí tu vibrando, bem verdinho, né? Acredita no comandante. Bora, elemento. Pega o indivíduo, bota na viatura, leva para a delegacia. Não se excedeu, não exagerou, botou na viatura, levou para a delegacia. Quando chega lá, o delegado bota o nome no sistema. Meu filho, aqui não tem mandado de prisão para ninguém, não. Meu comandante disse que tinha. Parecia ser ilegal a ordem. Na verdade, era uma ordem ilegal, mas não era manifestamente ilegal. Você não tinha como identificar ali na hora se era uma ordem legal ou não. Certo? Por conta disso, você não será sancionado, você não será punido. Então, realmente, a letra A é a correta, é a que a gente estava procurando. Dúvida? O pessoal aqui sabe tudo. Pois não.
É justamente aí que você vai solicitar. É uma ordem obscura. Você não sabe se aquela ordem é legal ou não, certo? Quando você receber uma ordem obscura, para que você não interprete ela equivocadamente e cumpra de um jeito quando era do outro. Ou então, para ter certeza que é uma ordem legal, você pode solicitar os esclarecimentos de maneira formal. Comandante, me dê o endereço da escola, bote aqui no papelzinho para mim. O que tu está fazendo? Tu tá colhendo a informação, a prova de que ele deu realmente a determinação para você ir buscar. Bota aqui o nome da professora, que eu tenho que procurar no colégio. Ordem obscura. Aí tu está em dúvida se é legal ou não. Então, ele está te dando aqui a prova que ele te deu a determinação. Na verdade, esse mecanismo da lei é um mecanismo para proteger o subordinado. A ordem parece obscura. Eu não sei se ela é legal ou ilegal. Lógico que essa da escola é claramente ilegal. Claramente ilegal. Mas qualquer outra, você tem dúvida. Nesse caso lá do cara, do mandado de prisão, chefe, bote só o nome dele aqui. Onde foi que o senhor viu que ele tem um mandado de prisão? Está no sistema? Está na CIOPS? Espera aí, deixa eu entrar em contato com o CIOPS. Então, são as precauções que você vai tomar, logicamente, para evitar de responder por conta de uma determinação ilegal, ok? Bora para a quinta. De acordo com a legislação em vigor, marque o item correto. Pessoal, parece mentira. A gente vê uma questão dessa aqui, dá até medo de responder, de tão fácil que é, né? Olha a letra A. Posto é o grau hierárquico das praças conferido por ato do comandante-geral da respectiva corporação. Aí o cara diz assim, professor, pelo amor de Deus, o senhor quer dizer que isso aqui vai cair na prova? Caiu na prova passada. Caiu na prova passada e caiu em várias outras provas, certo? Parece brincadeira. Essa aqui é para o cabo não zerar, né? Essa aqui é para tu não errar de jeito nenhum. Essa aqui, logicamente, está errada, né, pessoal? O posto é para quem? Oficial. Graduação, quem tem é a praça. B. Hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes, da qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Algum erro até aí? Conceito de hierarquia? Perfeito, né? Bora lá. Nessa hierarquia, o mais alto grau refere-se ao secretário de Segurança Pública do Estado, chefe supremo das corporações militares. Na cara que está errada, né? Precisa explicar quem é o chefe supremo das corporações? Governador do Estado. Muito bem. C. Ou de admissão de cadetes ou alunos soldados, prevalece para efeito de antiguidade a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos. Certo? Se não tivesse o capitão aí, estaria correto. O problema é, capitão, como é que eu vou definir a antiguidade de um capitão? Está na hora já? Quantos? 5 minutos? Fala, meu Deus do céu. Deixa eu correr. Rapaz, o problema é que o Evandro tomou 15 minutos mesmo. Vocês estão contando com os 15 dele, então? Covardia. Deixa eu correr aqui. Onde é que eu estava, meu Deus do céu? Capitão. Como é que eu vou definir a antiguidade de um capitão, pessoal? O cidadão que vai ser promovido a capitão. Eu vou ter que ver quem foi que foi promovido primeiro a primeiro-tenente. Porque qual é a ordem de classificação da antiguidade? Data da última promoção. Então, quem foi que foi promovido primeiro a primeiro-tenente? Todo mundo foi na mesma data. Então, eu vou ver quem foi promovido primeiro a segundo-tenente. Se empatar aqui também, é que eu vou, pessoal, para a nota do curso de formação. Então, na verdade, a letra C também está errada. Vixe, professor, e agora? Bora para D. Aplica-se aos componentes das corporações militares exclusivamente a graduação, a deontologia policial militar, que reúne princípios e valores úteis e lógicos a valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. Questão anulada. Todas estão erradas. 6. Bora bem rapidinho. 6. De acordo com a legislação em vigor, marque o item correto. Letra A. Probidade consta expressamente em lei como valor fundamental. Pessoal, o artigo 7º da Lei 13.407 é que traz lá os valores dos militares. Muito embora o militar tenha que ser probo, realmente, ele tem que ter probidade, o problema qual é? Não está expresso na lei, por isso que não é a letra A. B. O superior hierárquico responde solidariamente na esfera administrativa e disciplinar, incorrendo nas mesmas sanções da transgressão praticada por seu subordinado, quando presenciar o cometimento da transgressão e deixar de atuar para fazê-la cessar imediatamente. Certo ou errado?
Vamos lá, pular para C. A violação da disciplina militar será tão mais grave quanto mais baixo for o grau hierárquico. Errado, está na cara que está errado. Bora para D. O recolhimento transitório caracteriza sanção disciplinar. Você nem leu o resto, né? Então a correta qual é? B de bola. Lá atrás, quer perguntar alguma coisa? Não? Não? 7. De acordo com a legislação em vigor, eu quero o item incorreto. Letra A. A condução do militar à autoridade competente para determinar o seu recolhimento transitório somente poderá ser efetuada a condução, não é a determinação para o recolhimento, por superior hierárquico ou por oficial com precedência funcional ou hierárquica sob o conduzido. Perfeito, né? Vamos lá. Pessoal, quem é que pode conduzir um cabo? Quem é que pode conduzir um cabo que está na situação de recolhimento transitório? Quem é que pode conduzir? Do terceiro sargento. Quem é que pode conduzir um capitão que está na situação do recolhimento transitório? Quem? Major para cima? Capitão também pode. Do capitão com precedência hierárquica ou funcional para cima. Porque no caso do oficial somente é que pode ser do mesmo grau hierárquico, desde que ele tenha precedência funcional ou hierárquica sobre o conduzido. Ok? Então, correta a letra A. B. O militar sob recolhimento transitório somente poderá permanecer nessa situação pelo tempo necessário ao restabelecimento da normalidade da situação, não podendo o recolhimento ultrapassar 5 dias, salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente. Recolhimento transitório vai durar no máximo 5 dias, sendo que pode durar 1, 2, 3, no máximo 5 dias. O tempo necessário a se restabelecer a normalidade da situação considerada. Professor, mas se o juiz militar, se o juiz auditor determinar 10 dias, aí eu não vou brigar com o juiz, porque a autoridade judiciária competente pode determinar um prazo maior. C. A comunicação disciplinar deverá ser apresentada no prazo de 10 dias. É 10, é? 5. Então já achamos o item errado, letra C. Vamos para a oitava, senão não dá tempo. Oitava, quero o item correto. Letra A. O elogio individual, o ato administrativo que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar, só poderá ser formulado ao militar que ostenta, no mínimo, o bom comportamento. Tem classificação mínima? Não, então está errado. B. A dispensa do serviço é uma recompensa militar e somente poderá ser concedida por oficiais dos postos de tenente-coronel e coronel a seus subordinados. Se tiver em dúvida, bora para C. C. Para fins disciplinares e outros efeitos, o comportamento do militar classifica-se em ótimo, quando no período de 10 anos... Opa, o ótimo leva em consideração quantos anos? 5. O excelente é que leva em consideração 10. Então está errada a C. D. O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 60 dias. É 60, é? 45, com mais 15 para a conclusão. Então a resposta correta realmente é a letra B de bola. Nona, de acordo com a legislação em vigor, marque o item correto. O militar submetido a processo regular deverá, quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia e disciplina ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício de outras funções enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir-lhe o uso de uniformes e o porte de arma como medida cautelar. Está respondendo a Conselho de Disciplina, PAD ou Conselho de Educação. Pode sim ser proibido de usar o uniforme de portar arma temporariamente, enquanto está respondendo ao processo. Professor, o que está errado no resto? Bora ver, bem rapidinho. B. Conselho de Justificação destina-se à apuração das transgressões disciplinares cometidas pela praça. Justificação é quem? Oficial. C. É o inverso, nasceu. O Conselho de Disciplina destina-se a apurar as transgressões disciplinares cometidas pelos oficiais. Errado, porque o oficial é Conselho de Justificação. D. O ingresso na Polícia Militar do Ceará depende de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos. Negativo. Artigo 10, no caput do artigo 10 do Estatuto, o concurso ou vai ser de provas, que é o caso de vocês, ou de provas e títulos. Aqui ele está afirmando que tem que ser provas e títulos. Então, letra A é a correta. E a 10, para passar para o professor. Bora, 10. Eu quero que o item correto. A. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das corporações militares do Estado e devem ser mantidas em todas as circunstâncias entre os militares, não existindo prevalência entre os mesmos postos ou de mesma graduação. Existe sim a prevalência, através da precedência funcional, precedência hierárquica e também através da antiguidade. B. Aplica-se o disposto no Estatuto no que couber aos militares estaduais da reserva remunerada e aos reformados. Correto, né, pessoal? Correto? O que está errado na C e na D? C.
Ato do governador do estado pode convocar para o serviço ativo os militares estaduais da reserva remunerada e os reformados. Reformado não pode ser convocado, pelo amor de Deus. Toda aula eu faço essa pergunta, tem gente que erra. Vou perguntar para vocês, não é possível que aqui vocês errem. Olha só, certo ou errado? O militar reformado nunca poderá ser convocado para o serviço ativo. Aleluia, aleluia. O professor ele pode voltar sim, não mediante convocação. Ok? O pessoal aqui é bom. D. Provimento do cargo efetivo dos militares estaduais, postos e graduações previstos na lei de fixação de efetivo de cada corporação militar é realizado por ato administrativo do comandante-geral. O que está errado? O posto é feito por quem? Pelo governador. A graduação que é feita pelo comandante-geral. Pessoal, agradecer a atenção, desejar boa sorte, parabenizar a moçada em pleno domingo, o dia todinho aqui até 18 horas. Quem está assistindo aí de outro estado ou de outro município, se liga e estude que a moçada aqui está afinada, certo? Boa sorte, pessoal, tudo de bom e que a gente possa se encontrar lá na formatura de vocês, para vocês prestarem continuação.